estoico enquanto as câmeras o cercam do lado de fora de um tribunal federal em Miami. Este é Timothy Hudson, de 16 anos, acusado de matar e agredir sexualmente sua irmã postiça a bordo de um navio de cruzeiro da Carnival. Até hoje, Timothy Hudson estava em liberdade, fora da prisão. Ele é acusado de estrangular Anna Kepner, 18 anos, na cabine deles durante um cruzeiro em família no ano passado. A decisão bombástica que o juiz tomou hoje dentro do tribunal sobre se Hudson poderia ou não voltar para casa. Estamos no On the Case, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Antes de começarmos o episódio do On The Case, quero falar do aplicativo gratuito Upside, que devolve dinheiro em compras do dia a dia como combustível, supermercado e comida para viagem. Funciona assim: baixe o Upside grátis, escolha uma oferta entre mais de 100 mil parceiros e pague normalmente com seu cartão. Depois, basta conferir a compra e receber o dinheiro de volta. Por exemplo, quando preciso abastecer ou pedir comida à noite, procuro ofertas no Upside. Depois que eu gasto, o dinheiro aparece no meu aplicativo e eu só transfiro direto para o meu banco. Usuários frequentes do Upside ganham em média $254 de volta por ano. Então, para começar a receber seu dinheiro de volta, clique no link na descrição ou escaneie o código QR e use o código promocional OTC para ganhar um bônus extra de 25 centavos por galão no seu primeiro tanque de combustível. Um juiz federal em Miami acabou de tomar uma decisão importante hoje no caso de Anna Kepner. Ela é a vítima, uma jovem de 18 anos que estaria se formando no ensino médio, se não tivesse sido supostamente morta pelo irmão postiço. Esse rapaz que está no tribunal hoje está sendo julgado como adulto, e se for considerado culpado de acusações realmente horríveis, pode passar décadas na prisão. E hoje, essa história teve mais uma grande reviravolta. Então, este é um vídeo de Timothy Hudson, de 16 anos, entrando no Tribunal Federal em Miami esta manhã. E como você pode ver, ele demonstrou pouca emoção. Ele manteve o olhar fixo à frente enquanto as câmeras o cercavam. O pai dele estava ao seu lado e conduziu o filho pelas portas do tribunal. Agora, se eles conseguiram ou não sair juntos daquele tribunal hoje, vamos falar sobre isso em apenas um momento. Mas você precisa entender o que esse jovem de 16 anos está enfrentando: acusações de assassinato e abuso sexual agravado pelo que ele supostamente fez com sua irmã postiça. Esses são esboços recém-recebidos da audiência sobre a detenção preventiva. Aquele é Timothy hoje no Tribunal Federal. A audiência avaliou se ele permaneceria em detenção preventiva antes do julgamento. Câmeras são proibidas no Tribunal Federal. Agora, o repórter Nick Papantones, da WFTV, está no tribunal e vai se juntar a nós em instantes para explicar o que aconteceu e o que isso significa para o caso. Falaremos com ele em breve. Até agora, Timothy Hudson estava em liberdade sem supervisão. Você deve se lembrar que, inicialmente, ele foi acusado como menor de idade neste caso por causa da sua idade e foi autorizado a morar com o tio enquanto o processo seguia na justiça. Mas agora ele está sendo julgado como adulto. Hoje, promotores solicitaram ao juiz a detenção preventiva de Timothy antes do julgamento. E Timóteo agora enfrenta uma punição muito mais severa se for considerado culpado dessas acusações. Antes de falarmos da decisão do juiz, quero explicar do que ele é acusado e como chegamos aqui. E precisamos começar com Anna Kepner, que é a irmã postiça de Timothy, a mulher no centro deste caso. Os dois estavam com a família nesse cruzeiro. E era para ser o início de uma nova tradição familiar, celebrando essa família recomposta que havia se formado. E esse cruzeiro durou cerca de uma semana. Ele partiu de Miami e foi para alguns destinos no Caribe. Depois, estava programado para retornar a Miami. Agora, essa família se formou por causa do pai da Anna e da mãe do Timothy Hudson. E as dinâmicas familiares envolvidas nessa história são muito importantes. Então você tem Chris Kepner, o pai da Anna, que se casa com uma mulher chamada Chantel Hudson, que agora atende por Chantel Kepner, e ela é a mãe do Timothy Hudson. Então, há muito debate até agora sobre como era o relacionamento da Anna com o Timothy Hudson antes da morte dela. Os avós da Anna disseram à ABC News que eles eram, abre aspas, unha e carne. Disseram que tinham uma conexão de irmãos, mas o ex-namorado da Anna afirmou que isso estava longe da verdade. Veja o que ele declarou ao Space Coast Rocket. Me explique o motivo.
Foi suspeito porque eu sabia que o irmão fez isso. E eu ouvi os passos dele correndo pela casa, sabe? Porque ele foi pego. Então aí está essa história perturbadora que ele alega sobre como Hudson supostamente se comportava com Anna Kepner. E foi alegado que Timóteo e Anna dividiram um quarto juntos a bordo desse navio. Até abril deste ano, não tínhamos muitas informações oficiais sobre como estava-se a investigação sobre a morte de Anna, porque o caso contra Hudson estava sob sigilo. Mas desde então, obtivemos muito mais informações por meio de uma disputa de custódia que ocorreu no Tribunal de Família, onde câmeras são permitidas, envolvendo Chantel Kepner, que é a mãe de Timothy Hudson, e seu ex-marido. Agora, o ex-marido dela acusou Chantel, após a morte de Anna Kepner, de ter, aspas, acomodações inadequadas no navio. Chantel Hudson também foi acusada pelo ex-marido de, aspas, má administração de medicamentos relacionada a Timóteo. Em uma audiência de guarda, Chantel disse o seguinte, e é importante que você ouça isso porque isso pode ter um papel potencialmente na defesa de Timóteo se esse caso for a julgamento. Quanto ao Timóteo, ele tem algum diagnóstico? Ele tem TDAH. Há quanto tempo ele foi diagnosticado com TDAH? Há cerca de 3 ou 4 anos. Foi depois da sua separação do Sr. Hudson, correto? Mais ou menos nessa época. E ele recebe medicação para o TDAH dele? Sim, ele recebe. E que remédio ele usava para isso? Metilfenidato. Você poderia... Pode pronunciar isso pra mim? Me avise se souber. Metilfenidato. Eu não sei a grafia. Tudo bem. O nome comercial é Concerta. Tudo bem, obrigada. E com que frequência Timóteo tomaria esse medicamento? Todas as manhãs. Ele levou o remédio no cruzeiro? Sim. Ele também toma um comprimido à noite. O mesmo medicamento? Não, é Claudine. Para que serve isso? Insônia. Você ficou com o remédio? Sim. Você se certificou de que ele tomava os remédios diariamente? Ele tomou o comprimido da manhã todos os dias e esqueceu 2 doses da clonidina à noite. Você também ficou com a quantidade... Isso sim. Sim, desculpa. O que quer dizer com ele não ter tomado a dose? O que houve? Ele foi dormir antes de tomar. Ele já estava dormindo. Incluindo aquela noite de quinta-feira? Não, na noite de quinta-feira, ele não tomou. Eu adormeci antes dele. Só para confirmar, senhora. Durante o cruzeiro, ele não tomou o remédio noturno 2 vezes. Uma das noites foi porque ele adormeceu antes de tomar o remédio. E a outra noite foi a noite anterior. Certo, adormeci antes dele. Ele adormeceu e não tomou o remédio antes de vir naquela noite. Incidente. Sim, senhora. Tudo bem, obrigada. E isso é o que foi alegado ter acontecido a bordo do navio. No dia 8 de novembro, soubemos que um corpo estava sendo retirado de um navio da Carnival que retornara ao porto de Miami, após um cruzeiro de 1 semana pelo Caribe. Este vídeo é da USVN. Um repórter chamado Sheldon Fox estava lá no cais e conseguiu gravar um vídeo do que se acredita ser o corpo de Kepner sendo retirado do navio após ele retornar ao porto. O corpo dela foi então levado para o Instituto Médico Legal do Condado de Miami-Dade. Uma autópsia constatou que Anna morreu de asfixia mecânica. Em termos mais diretos, supostamente alguém a estrangulou até a morte. O pai de Anna contou ao Daily Mail que viu o corpo da filha na cabine onde ela supostamente foi encontrada pela tripulação. Ela foi supostamente estrangulada e colocada sob uma cama, supostamente coberta com colete salva-vidas. A única pessoa que supostamente estava com Anna no quarto naquela noite era seu irmão postiço, Timothy Hudson. O Daily Mail também diz que na noite em que Anna foi morta, seu meio-irmão, que também estava hospedado no quarto com ela, e Hudson, foi dormir sem saber que o corpo dela ainda estava naquele camarote.
Então, na manhã seguinte, esse meio-irmão foi ao café da manhã da família com Timothy Hudson como se nada tivesse supostamente acontecido. E então, quando Anna não apareceu para o café da manhã, a tripulação começou a procurá-la, e foi aí que eles fizeram aquela terrível descoberta do corpo dela no camarote. Agora, quanto à possível defesa de Timothy, os avós dele disseram à ABC News que Timothy contou a eles que simplesmente não se lembra do que aconteceu. Então, vamos ver se esse será um dos argumentos que a defesa dele pode usar, caso isso vá a julgamento. É importante ressaltar que Timothy Hudson se declarou inocente das acusações. Portanto, hoje, o tribunal não estava decidindo se ele era culpado dessas acusações de supostamente matar e agredir sexualmente sua irmã postiça. A audiência de hoje foi para decidir se Timothy deveria ou não poder viver fora de uma cela de prisão enquanto o caso avança para o julgamento. Quando Hudson foi acusado como menor, pôde viver com o tio e usa tornozeleira eletrônica, segundo o tribunal. Agora que o caso está na vara criminal, os promotores pediram que Hudson fosse detido. Sob custódia, os promotores apresentaram uma petição dizendo que as regras que permitiam que Hudson não estivesse sob custódia não se aplicam mais, alegando, abre aspas, que o réu representa perigo para outras pessoas e deve ser mantido em detenção preventiva. Eles também afirmam, abre aspas, que o réu se envolveu nos crimes mais graves, hediondos e atrozes que uma pessoa pode cometer contra outra. Ele cometeu esses crimes contra uma vítima com quem não tinha nenhum desavença aparente e a quem estava sendo criado para considerar como uma irmã. Além disso, cometeu esses crimes sem aviso prévio e é capaz de cometer atos tão atrozes. E apesar de um ambiente familiar aparentemente acolhedor, por fim, o réu atualmente vive em uma casa onde residem crianças menores de idade. Consequentemente, não há como qualquer tribunal garantir que quaisquer condições ou combinação de condições seriam suficientes para impedir que o réu represente um perigo para outras pessoas. Assim, o réu deve ser detido. Certamente palavras fortes dos promotores antes desta audiência sobre por que Timothy Hudson deve ser mantido em uma prisão ou instituição para menores antes do julgamento. A defesa de Hudson solicitou que a audiência fosse com o mesmo juiz que permitiu que ele respondesse em liberdade por acusações de homicídio no sistema juvenil, o que ocorreu hoje. E em sua petição antes de hoje, a defesa pede, abre aspas, como os últimos 2 meses demonstraram de forma inequívoca, existe uma combinação de condições que podem ser impostas à liberdade de Timothy Hudson para garantir que ele não seja um perigo para a comunidade. Fecha aspas. A defesa diz que Hudson seguiu todas as regras da ordem de soltura, estabelecida há cerca de 2 meses. Agora, vamos falar sobre o ocorrido hoje no tribunal. Agora recebemos o repórter Nick Papantones, da WFTV, que esteve hoje no tribunal em Miami. Obrigado pelo seu tempo. Nick, por estar conosco. Explique o que podemos aprender hoje, o que isso significa para Timothy Hudson e o que vem a seguir. No momento, sabemos que Timothy Hudson seguirá fora da custódia, sob responsabilidade do tio, na costa oeste da Flórida. Isso é uma vitória parcial para ele, porque o juiz ainda não tomou uma decisão final sobre se ele será preso ou não antes do julgamento. O juiz disse que queria revisar algumas opções. Eu não acho que ele seja um risco de fuga. Eu não acho que haja evidências suficientes neste momento para dizer que precisamos colocá-lo sob custódia imediatamente, mas isso não significa necessariamente que ele tenha um salvo-conduto, se você quiser que eu use esse termo. Nós estaremos esperando uma decisão final dele em algum momento no futuro. E eu sei que essa audiência de hoje durou cerca de 2 horas, mais ou menos. Por ser um tribunal federal, não há câmeras internas para vermos como tudo ocorreu. Tipo, qual foi o resumo dos procedimentos e como ambos os lados apresentaram suas opiniões sobre o que deveria acontecer. A promotoria dominou as falas neste caso e o promotor afirmou enfaticamente que ele é um perigo para a comunidade e representa risco de fuga. Foi com licença um crime grave do qual ele é acusado, assassinato e agressão sexual, ambos com pena de prisão perpétua. Ela lembrou o juiz disso várias vezes e também detalhou sobre a morte de Anna e informações ainda não divulgadas publicamente. Então, ela estava argumentando que ele não deveria estar em liberdade e que deveria estar preso antes do julgamento, seja lá quando ele acontecer. A defesa falou significativamente menos. Eles consideraram o caso. Disseram que consideram que o caso se baseia em provas circunstanciais, então mantiveram. É algo que vemos com frequência por parte dos advogados de defesa, mas foi muito mais conciliador em relação
ao juiz e a decisão que o juiz fosse tomar. Sabendo que, obviamente, em um caso como este, onde há evidências que estão começando a aparecer agora, que são bastante claras sobre certos aspectos disso, vai ser uma batalha difícil para eles. Então, mais novamente, eles saíram com pelo menos uma vitória temporária, e a decisão que o juiz está tentando tomar é: eles mantêm Hudson em Miami e perto do tribunal, que é o que os advogados preferem. Eles acham um lugar no condado de Hernando ou na região de Tampa, mais perto daquela família. O juiz acredita que ele deveria ter mais visitas e oportunidades com a família. Você mencionou também o que aconteceu, e eu citei isso, que nós soubemos de alguns novos detalhes sobre esse caso que ainda não tinham sido divulgados antes. Nós soubemos o período em que Ana supostamente morreu. A última mensagem que ela enviou do celular foi uma mensagem no Snapchat, e isso foi por volta das 20h14 na noite da morte dela. O vídeo da câmera de segurança do navio não mostrou ninguém entrando nem saindo da cabine durante esse intervalo, depois da última vez em que ela entrou, até que Timothy Hudson colocou a cabeça para fora da cabine e olhou para os dois lados do corredor por volta das 10h13 da noite. E então saiu da cabine. E foi isso, ele saiu. Ninguém entrou na cabine até que um familiar mais jovem voltou cerca de 1 hora depois, ficando de 30 segundos a 2 minutos. E esse familiar mais jovem disse aos investigadores que não viu sua irmã no momento em que voltou lá. Esse familiar mais jovem saiu e depois voltou logo após a meia-noite, quando Timothy já estava de volta ao quarto. Timothy supostamente o impediu de entrar no quarto por alguns minutos e depois o deixou entrar. E esse familiar novamente disse: "Eu não vi minha irmã lá." Também soubemos que, na manhã seguinte à suposta morte de Ana, Timothy foi visto andando pelo navio de um lado para o outro, meio que em diagonal. Ele parou ao lado de uma lixeira por 22 segundos e depois voltou para sua cabine. E o que os promotores disseram ao juiz é que, nesse intervalo de tempo, o celular de Ana estava se conectando aos roteadores do navio porque ela tinha o plano de internet daquele navio até ele chegar à lixeira. Ao voltar à cabine, o celular de Ana seguia conectado ao roteador próximo à lixeira. Então, isso é um desenvolvimento interessante de se ver. Como estava o clima no tribunal, enquanto esses novos detalhes vinham à tona? Quer dizer, eu não sei quem mais estava no tribunal em termos de familiares. Eu sei que vimos, acredito que era o pai de Timothy Hudson, que estava com ele entrando no tribunal hoje. Como estava o clima enquanto novas informações sobre o caso eram apresentadas? Como estava o clima lá dentro quando isso, de certa forma, veio à tona? A maior emoção veio da promotora enquanto defendia seu caso. A família ouviu, foi o pai, você está certo que estava lá, acredito que o tio também estava presente. Mas essa família já ouviu esses detalhes antes. Eles vieram à tona durante uma audiência, quando ele ainda estava sendo considerado menor de idade, em fevereiro. Acabamos de receber a transcrição da audiência, e eu ali pouco antes de começarmos a conversar. Percebi que eles detalharam isso mais do que ouvimos hoje, então não foi novidade, e não houve muita reação ou emoção. Vimos Hudson aparentemente enxugando os olhos algumas vezes enquanto o promotor falava sobre o elemento de agressão sexual das acusações contra ele. Mas ele também, para ser justo, também estava suando o nariz o tempo todo. Então, não ficou claro se era mais emoção ou se era algo mais relacionado à alergia, porque isso também está acontecendo agora na Flórida. Sim, e essa seria a minha próxima pergunta, porque toda vez que vimos Timothy Hudson, e na verdade foram 2 vezes até agora, da primeira vez ele apareceu no tribunal em Miami e meio que cobriu o rosto enquanto entrava no fórum. E hoje ele não estava realmente cobrindo o rosto, mas parece que ele sempre teve essa expressão muito estoica e a gente não viu muita emoção dele. O que mais te chamou a atenção por estar na mesma sala que ele, sendo que ele é alguém de quem ouvimos falar tanto desde novembro do ano passado, quando essa tragédia terrível aconteceu? O que chamou sua atenção nele por estarem na mesma sala? Sabe, eu acho que uma das coisas interessantes sobre esse caso é que foi destacado hoje que não existe jurisprudência para uma situação como essa. Então, estamos falando de acusações e alegações incrivelmente sérias e, francamente, raras aqui, não as acusações em si, mas as circunstâncias. Estamos falando de um jovem de 16 anos. O caso mais parecido que os advogados acharam foi de anos atrás, envolvendo uma morte em um navio de cruzeiro. E não eram 2 adultos nesse caso.
Então, enquanto você ouve os advogados falando e olha para Hudson, percebe que está falando de um jovem de 16 anos, alguém que, em quase todas as outras circunstâncias, ainda seria considerado menor de idade, que biologicamente ainda é um menor. E você está falando sobre a possibilidade de prisão perpétua, e mesmo que ele feche um acordo com a promotoria, ele está enfrentando 30 anos. Isso fez parte do argumento do promotor para justificar por que ele seria risco de fuga. Então, a gravidade do que esse jovem está enfrentando agora, se ele for condenado, e só pelo que ele está enfrentando em geral, não é algo que a maioria, você sabe, 99% dos jovens de 16 anos jamais enfrentariam. Você tem dificuldade como quem cobre tribunais com frequência. É muito surreal falar sobre as circunstâncias disso e depois olhar para a vítima, para a idade do suspeito ou do réu. E isso faz parte. Quando o próprio Hudson parecia preparado para o que estava acontecendo. Tenho certeza de que o advogado dele o alertou. Hoje cedo, o advogado dele veio de direção oposta à dele. Ele convenceu a maioria das câmeras de que viria de uma direção, mas apareceu por trás de todos no último momento. Não tem como realmente evitar isso quando você está saindo de um tribunal, e eles realmente demoraram para sair, mas acabaram aparecendo rapidamente e garantiram que o carro estivesse ali, pronto para ele entrar sem falar nada. A família Kepner é da sua área de cobertura. A WFTV cobre a região central da Flórida e faz um ótimo trabalho nisso. Sabe, fico pensando nas dinâmicas familiares envolvidas nessa história com essa família reconstituída no navio de cruzeiro. E aí você tem, sabe, a disputa de guarda envolvendo Chantel Kepner e as informações que soubemos a partir disso. Como tem sido para você cobrir essa história e, de certa forma, abordar as diferentes núcleos familiares que foram impactadas pelo que aconteceu nesse navio? Só posso falar até certo ponto. Outro repórter lidou mais com a família do que eu, mas tem sido incomum, de certa forma, porque muitos dos detalhes que soubemos logo no início desse caso vieram dessa dinâmica familiar. Como repórteres, precisamos ter cuidado, pois há muitas acusações e informações ainda não confirmadas. Não há evidências que sustentem essas acusações, mas elas aparecem nos autos da vara de família, o que já é incomum. Geralmente, veículos de mídia da Flórida não focam em vara de família, pois não costuma entrar na nossa cobertura. Mas dá para ver a turbulência dentro da família só pelos documentos apresentados, porque não houve nenhum esforço real para esconder o que estava acontecendo. Foi assim que soubemos que Timothy Hudson era o suspeito neste caso desde os primeiros dias. Então isso tem sido incomum para nós. Houve algum sinal, e eu só sei por entrevistas anteriores que, do lado da família de Anna Kepner, o pai dela disse que não estaria no julgamento de Timothy Hudson, que a esposa dele, a mãe biológica de Timothy Hudson, acredito eu, certo? Também não estaria no julgamento. Tipo, algum deles apareceu ou talvez alguém do lado da família de Anna Kepner lá hoje? Não vi ninguém que parecesse ser da família, nunca os conheci pessoalmente, mas quando trouxeram as pessoas ao tribunal em certa ordem, e quando chamaram pela família, só um lado entrou. Sim, só vi do lado da Ana, eram principalmente jornalistas, funcionários do tribunal e alguns estagiários. Do lado do Timothy, havia alguns jornalistas, mas parecia haver mais familiares apoiando o da família biológica dele. E agora que essa decisão foi tomada pelo juiz, meio que uma decisão de que ele vai tomar uma decisão, o que podemos esperar que aconteça a seguir nesse caso? O juiz ordenou que os oficiais busquem uma instituição adequada para manter Hudson na região de Tampa, especialmente no condado de Hernando ou próximo, onde sua família mora. Já liberaram uma instituição em Miami-Dade para o Hudson. Os dois advogados já haviam informado ao juiz e disseram que preferiam que Hudson ficasse em Miami-Dade. Mas o juiz considerou melhor, com licença. O juiz achou que seria melhor para o Hudson ter contato com a família. Os oficiais sairão assim que possível para verificar se há uma unidade em Hernando ou em condados vizinhos que atenda aos requisitos para abrigá-lo, incluindo mantê-lo com outros menores respondendo como adultos e ainda sem condenação. Parte da ordem provavelmente vai ser que ele não fique em confinamento solitário também, então tem que ser um lugar onde ele possa ficar em um ambiente coletivo.
E então, se for encontrada uma unidade adequada em algum lugar entre Hernando, Tampa, até mesmo na região de Sarasota ou Ocala, que já se aproxima da nossa área e do mercado de cobertura de Orlando, então esse juiz vai ter que tomar uma decisão. Ele vai manter o que disse nessa audiência e manter essa posição, que foi que ele não parece ser um risco de fuga e, você sabe, nada aconteceu, por assim dizer, até agora, desde que ele está solto há meses. Mas você também considera a realidade concreta de ele ser acusado de matar a irmã postiça, o que ocorreu sem aviso prévio, como o promotor destacou hoje. Então, o juiz vai ter que tomar essa decisão difícil. Ele pede para que ele seja detido ou ordena a detenção dele, ou não. O juiz chegou a dizer em determinado momento que, se fosse alguém mais velho, se fosse alguém de 20, 22, 24 anos, essa pessoa estaria sob custódia agora. O diferencial aqui é a idade e especialmente os recursos que Hudson tem disponíveis. Ele não tem carro nem muito dinheiro, tem 16 anos, então não consegue fugir como outros poderiam. Sim, não. Como você disse antes, este é um caso muito único por vários motivos. Um caso trágico que continuaremos acompanhando. Nick Papantones, WFTV, obrigado por participar do Law and Crime. Agradecemos sua presença. Sem problema. Muito obrigado pelo seu tempo. Vamos analisar essa decisão com o ex-promotor federal e presidente da West Coast Trial Lawyers, Nima Rahmani. É sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Achei interessante que o juiz hoje disse algo como: se Timothy Hudson tivesse 20 anos, ele seria detido. Mas porque ele tem 16 anos, ele pôde sair do Tribunal Federal em Miami. Até agora, ele ainda não está sendo mantido em prisão preventiva. O que você acha dessa decisão? Chris Stewart, obrigado por me receber como sempre. E você sabe, no nosso sistema de justiça criminal federal, simplesmente não há muitas acusações contra menores de idade. Isso normalmente acontece no tribunal estadual. Obviamente, este é um caso de assassinato em um navio de cruzeiro, portanto, há jurisdição federal. Posso te dizer que coloquei mais de 1.000 pessoas na prisão federal e não me lembro de processar um menor. Então, há muitos procedimentos que você precisa seguir para acusar um menor de idade. Obviamente, em um caso de assassinato, você com certeza vai fazer isso. Mas o motivo de eu estar dizendo isso, Chris, é que, no que diz respeito aos agentes federais e às instalações, simplesmente não há muitos lugares para menores como existe no Tribunal Estadual. O que você acha da forma como o sistema federal está tratando Timothy Hudson? Afinal, ele tem 16 anos e, biologicamente, ainda é menor de idade. Mas, ao mesmo tempo, ele é acusado de crimes horríveis. E eu entendo por que os promotores dizem que ele pode ser um perigo, por causa do que ele é acusado de ter feito, e parece que eles têm provas fortes para comprovar isso. Vamos ver como isso se desenrola. Mas parece que existe esse equilíbrio de, sim, ele é menor de idade, mas ao mesmo tempo está sendo julgado como adulto. Com certeza. Você se refere ao estupro e assassinato da irmã postiça de alguém, certo? Não tem como ser pior que isso. Portanto, não há dúvidas. Alguém assim normalmente seria visto como perigo à comunidade e detido sem questionamentos, como caso com presunção de detenção. Normalmente você esperaria que a defesa concordasse com a detenção, pois é uma conclusão óbvia. Acredito que se o juiz tivesse mais clareza sobre o local de detenção e o escritório do procurador dos Estados Unidos tivesse informado, escute, conversamos com os marshals, conversamos com o diretor desta unidade. Ele ficará isolado da população carcerária geral. Ele não ficará com presos adultos do sexo masculino ou detentos que estão aguardando julgamento. Acho que isso provavelmente teria resolvido. Não acho que o juiz ficou satisfeito. Agora veja, o governo sempre pode entrar com um pedido de prisão preventiva e pedir para que isso seja reavaliado. Acho que o juiz ficou desconfortável porque não havia um local definido para colocação. A defesa apresentou argumentos como o fato de a pessoa morar com o tio, antes não dormir e ter participado de todas as audiências. Não acho que isso teria feito diferença se houvesse um local apropriado para ele. Sim, essa era a minha próxima pergunta. De quem é a responsabilidade nessas situações? Agora eles vão tentar achar um lugar, talvez mais perto da costa do Golfo da Flórida, de onde ele vem, já que não queriam colocá-lo na prisão do condado de Miami-Dade, onde está sendo acusado. De quem é a responsabilidade de fazer esse trabalho antecipadamente, de chegar e dizer: acreditamos que esta é uma unidade que pode recebê-lo agora e é para lá que ele pode ir? Na verdade, um caso criminal tem duas partes quanto à responsabilidade pelas pessoas envolvidas.
No início do caso, antes de haver uma confissão de culpa ou uma condenação em julgamento por júri ou por juiz, os detentos ou presos estão sob custódia dos U.S. Marshals. Os serviços de pré-julgamento avaliam riscos e fazem recomendações. São essas duas entidades que cuidam dessas pessoas. Eles são responsáveis por garantir que as pessoas vão e voltam do tribunal. Então, são esses os indivíduos que lidam com a detenção ou deslocamento antes de uma confissão de culpa ou condenação. Quando essa confissão acontece, então passa para outros indivíduos que, na verdade, são o Bureau of Prisons, o BOP e o Serviço de Probation dos Estados Unidos. Então, são esses os indivíduos que se envolvem. Por isso, mesmo que os juízes façam recomendações, o BOP pode enviar qualquer pessoa para qualquer lugar do país, dependendo de disponibilidade, segurança e espaço. Agora, na verdade, os Marshals é que precisam fornecer as informações ao escritório do Procurador dos Estados Unidos. Tudo está sob o Departamento de Justiça para garantir colocação adequada enquanto aguarda julgamento. Você se surpreende que ele saiu só pelo que é acusado e agora está sendo julgado como adulto? Essa decisão do juiz te surpreende? Fiquei surpreso com essa decisão. Eu entendo a decisão e toda a incerteza envolvida. Acho que a defesa fez um bom trabalho aqui ao levantar essa incerteza. O juiz afirmou que, se fosse adulto, ele certamente seria detido. Então, se você acredita que ele está sendo processado como adulto de forma adequada e que isso é juridicamente correto, então eu acredito que ele também deveria ser detido até o julgamento. A detenção só é adequada se houver risco de fuga ou perigo. Não posso afirmar se há risco de fuga, não sei se isso existe. Há muitas evidências de que ele representa perigo para a comunidade. A promotoria destacou que ele vive com outros 2 menores, o que é um potencial problema. E ele também expõe outras pessoas da casa ao risco. Porque é nessa parte que eu penso nos promotores de hoje. Pelo que ouvimos de quem está no tribunal, isso aconteceu. Eles comentavam sobre como os promotores acham ele perigoso. Eles apresentam todos os detalhes do caso e, como disse, já passamos antes pelas acusações dele. E eu só fico pensando, se você é um promotor e, quero dizer, você bate na mesa dizendo que ele é um perigo para o público, mas aí o juiz diz, bem, se ele tivesse 20 anos eu com certeza o manteria preso. Quero dizer, o que mais os promotores poderiam ter feito para tentar mantê-lo atrás das grades antes do julgamento? Acredito que os promotores deveriam ter agido diferente. Claro, isso é uma análise feita em retrospectiva. Em retrospectiva, seria importante já ter o local definido para apresentar ao tribunal. Aqui ele ficará detido e estará seguro. Ele não será vítima de violência porque, obviamente, sabemos que isso certamente é possível. Se tivessem apresentado isso de forma a tranquilizar o juiz, acho que não teríamos essa conversa. Acredito que ele estaria detido. E então, quando se trata de algumas das coisas sobre as quais já conversamos um pouco antes e algumas das particularidades dessa história. E eu estava conversando com um repórter que estava na sala do tribunal hoje e ele disse que o que foi levantado pelo juiz, acho que em determinado momento, foi algo como: realmente não há muita jurisprudência sobre isso. É um caso único quando se pensa em um jovem de 16 anos nesse navio de cruzeiro. Sabe, acho que o único caso anterior que eles conseguiram mencionar foi sobre um adulto que havia sido acusado de algo parecido com o que Timothy Hudson está sendo acusado agora. Você lembra de algo na sua experiência parecido com o que estamos enfrentando agora? E quando você está lidando com um caso em que talvez não haja muito precedente no passado, como isso impacta o desenrolar do processo? Sim. Juízes costumam ter ampla discricionariedade em decisões de fiança, ou seja, o critério é o de abuso de discricionariedade. Se você quiser recorrer disso para o 11º Circuito, por exemplo, muitas vezes essas decisões são tomadas por juízes magistrados. Parece que neste caso, um juiz distrital tomou a decisão porque é uma questão muito séria. Mas você está certo, Chris Stewart. Não há muito precedente, pois raramente se apresenta uma acusação federal de homicídio. Este governo faz isso com mais frequência, especialmente em estados sem pena de morte ou onde vêm promotores brandos com o crime. Geralmente, assassinato é julgado no tribunal estadual. Casos de menores por crimes violentos são tratados no tribunal estadual. Então, você não tem muitos desses casos porque geralmente não há jurisdição federal ou é mais apropriado
em termos dos policiais, xerifes, detetives que estão investigando o caso, que seja um caso estadual, sabe? O que torna esse caso tão único é onde o assassinato aconteceu, o fato de ter acontecido em um navio de cruzeiro. Esse é realmente o único motivo pelo qual estamos falando desse caso estar em um tribunal federal. Não sei qual será a defesa de Timothy Hudson se e quando isso for a julgamento. Sabemos que os avós dele disseram, assim como alguns outros membros da família, que ele diz que simplesmente não se lembra, que ele apagou. E eu sei que já te fiz essa pergunta antes, mas como estamos meio que nesse assunto de novo, para que isso seja uma defesa que realmente tenha algum peso para defendê-lo, o que você teria que provar nesse caso? Quero dizer, existe algo que você possa provar com a defesa de eu simplesmente não me lembro? Porque eu sei que no passado, normalmente essa não é uma defesa que se sustenta muito bem no tribunal. É uma defesa muito difícil, Chris Stewart. Quero dizer, os jurados não acreditam nisso, mas esse vai ser um caso difícil de defender, ponto final, certo? Frequentemente, em casos de assassinato, o acusado diz, não fui eu, atribuindo a responsabilidade a outra pessoa. Sabe, eles são as únicas duas pessoas naquele quarto, e o fato de haver uma agressão sexual, e provavelmente evidências dessa agressão sexual, torna muito difícil contestar isso com base na intenção. E é isso que a defesa está fazendo aqui, certo? Dizendo, olha, isso pode ter acontecido, mas ele não tinha a intenção de matá-la. Bem, houve estrangulamento, asfixia, quero dizer, vai ser difícil, muito difícil. E as outras questões que mencionamos, como legítima defesa, homicídio em estado de violenta emoção, claro que os advogados dele vão tentar defendê-lo. Isso parece uma defesa desesperada, talvez a única que eles tenham, já que não se encaixa nas outras opções. Sabe, talvez você veja algum tipo de acordo ou atenuante se ele realmente tiver problemas de saúde mental, mas com certeza ele não vai sair impune em um caso como esse. Na verdade, a única questão é se ele vai, sabe, conseguir liberdade condicional em algum momento da vida dele ou, no sistema federal, liberdade vigiada, certo? Isso seria algo como liberdade supervisionada, algo nesse sentido no futuro? Eu não sei, porque vai ser muito difícil, considerando o fato de que não só temos homicídio, mas também agressão sexual. E, sabe, eu penso na decisão de hoje que foi tomada por esse juiz. Imagino pessoas nos comentários deste vídeo perguntando por que não colocá-lo logo na cadeia do condado de Miami-Dade? Por que tanta preocupação? Sabe, é isso que as pessoas vão dizer com base no que ele é acusado. Se um juiz tomasse essa decisão e algo acontecesse com Timothy Hudson, como qualquer tipo de erro cometido nessa parte poderia impactar talvez o processo de apelação lá na frente. Sim, o juiz realmente não pode decidir isso. Falei sobre isso quando se tratava de alocação pelo BOP. Os juízes podem falar o que quiserem, mas precisa haver um acordo entre os marshals e aquela unidade. Tem que existir um contrato, certo? Isso acontece sempre. Você sabe, onde o ICE, por exemplo, fica sem espaço e faz contrato com cadeias locais ou privadas para manter pessoas enquanto estão em processos de remoção. Mas o governo federal não pode simplesmente entrar nas cadeias do condado e assumir o controle, pois isso seria uma usurpação de competência. Existe essa questão de separação de poderes, sabe? Então não é algo que o juiz possa realmente ordenar. O juiz só pode tomar a decisão com base no que é apresentado a ele ou a ela. Mas no que diz respeito a dizer ao poder executivo e, especialmente, ao condado onde abrigar os detentos, isso seria inadequado e realmente algo que excederia sua autoridade. Nima Romani, ex-promotor federal e presidente da West Coast Trial Lawyers, é sempre bom tê-lo no Law and Crime. Caso muito difícil, mas agradecemos sua expertise sobre ele. Obrigado, Chris. Isso é tudo para o On The Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e no Spotify. Também estamos agora no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.